Olá, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Então, essa aula é sobre a história da saúde pública no Brasil e eu vou falar principalmente dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS. Todo e toda profissional de saúde precisa conhecer a história da saúde pública no Brasil, sobretudo o Sistema Único de Saúde, que é uma política pública bastante importante e que os seus princípios e diretrizes foram, vamos dizer assim, inspiraram outros sistemas públicos de saúde no Brasil. Você pode até dizer assim, o SUS é muito ruim, né? Tem muitas falhas, tem muitos problemas, tem uma fila enorme, só escuta as pessoas se queixando do SUS. Obviamente que existem problemas, existem sim, claro. Problemas de gerenciamento, problemas de formação de profissionais, que os profissionais muitas vezes são formados no modelo mais hospitalocêntrico do que no modelo de saúde coletiva, que é o que rege o SUS, vocês vão entender por quê. E aí acaba que os problemas políticos, né? Porque o SUS ele é financiado de uma forma tripartite, ou seja, é responsabilidade do governo federal, estadual e também dos municípios. E aí, às vezes, essa situação aí de financiamento e administração dá um problema no meio de campo, certo? Então, não podemos culpar a política em si. A gente precisa encontrar os responsáveis no gerenciamento e na administração dessa política. Combinado? Então, antes de ter um preconceito contra o SUS, né? Porque no final das contas todos nós precisamos do SUS de uma forma ou de outra, a gente precisa compreender melhor como surgiu. Então, eu vou ler para vocês aqui um texto que foi elaborado por mim numa monografia que eu fiz de especialização e que conta um pouquinho dessa história da saúde pública no Brasil, certo? É uma leitura, então eu vou ler e comentar. No Brasil, a saúde pública é caracterizada principalmente pela implementação de medidas sanitárias no início do século XX. Essas medidas, advindas de movimentos sanitaristas europeus e americanos, influenciou a criação do Instituto Soroterápico Federal em 1900, com o objetivo de fabricar soros e vacinas. O cientista Oswaldo Cruz, pioneiro da imunização no Brasil, promovia campanhas de saneamento e vacinação em massa. A ideia de saúde como ausência de doença é bem exemplificada nesse contexto, quando se acreditava que as epidemias diminuiriam com a vacina, isto é, o ataque à causa para enfraquecer o efeito. Nesse período, a concepção de saúde e doença era baseada na causalidade biológica, influenciada pela descoberta dos agentes patogênicos. A população era, na maior parte das vezes, responsabilizada pelos seus problemas de saúde, e isso acontecia porque a ênfase das campanhas sanitaristas era o cumprimento de normas de higiene, havendo até a polícia médica para garantir o real cumprimento das normas. Isso aí a gente viu lá no vídeo, né, a história das políticas de saúde no Brasil, a revolta da vacina, a gente estudou isso em história e aí tem toda essa contextualização importante, né? Aí eu vou pular aqui um trechinho, que eu acho que é importante essa parte aqui. Em 1930, a piora das condições de vida nas cidades em crescimento e a exigência de uma relação menos coercitiva do Estado pelos movimentos proletários contribuíram para a construção de dois modelos de assistência no Brasil. O primeiro, campanhista, estava vinculado aos interesses econômicos e caracterizava-se pelas campanhas sanitárias de combate às epidemias. O segundo, denominado vertical permanente, caracterizava-se pela prestação sistemática de serviços nos centros de saúde. Ambos funcionaram bem nas décadas de 40 e 50 até a década de 60, quando essas atividades preventivas deixaram de ser prioridade no financiamento e sofreram modificações devido ao interesse em desenvolver um modelo economicamente mais satisfatório, além das lutas dos operários em busca de uma melhor assistência na saúde. Esse texto que eu escrevi foi baseado em Eugênio Mendes, né, Vilaça Mendes, que é um autor importante da saúde coletiva, e também em Gastão Campos, tá? Depois eu vou mostrar um livro importante que vocês podem complementar a leitura. A promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social, em 1963, que buscava uniformizar os benefícios dos trabalhadores, e o incremento do papel regulador do Estado em 1964, que centralizava os recursos no governo federal, contribuíram para a institucionalização do sistema previdenciário, caracterizando os primórdios do modelo assistencial privatista.
Segundo Vasconcelos, texto de 1997, a construção do sistema previdenciário foi, entre aspas, destinada aos trabalhadores mais organizados politicamente, em que as ações de caráter coletivo são esvaziadas em favor da expansão da assistência médica individual. Isso fecha aspas. Isso significa que o sistema previdenciário não foi para todos, somente para aqueles organizados em sindicatos e os planos privados, o que reforçava as desigualdades. Então, na história da saúde pública no Brasil, principalmente no século XX, a gente vê essa luta aí entre um sistema de saúde que beneficiava apenas aqueles que tinham carteira assinada, ou seja, aqueles que pagavam algum tipo de previdência, e também e aí vinha aquelas pessoas que elas não tinham acesso a nenhum tipo de assistência à saúde, já que não tinham emprego ou não tinham uma formalização do trabalho. Então, isso vai gerar o quê? Uma desigualdade social, concordam? Ou seja, pessoas que tinham acesso e outras que não tinham acesso. E essas pessoas que não tinham acesso, o que é que elas faziam quando adoeciam? Ou elas dependiam da caridade, ou elas dependiam de quem? Vocês têm como responder? Pensem aí um pouquinho nisso. E aí, o modelo médico assistencial privatista foi sistematizado em 1966, com o nome oficial de Instituto Nacional da Previdência Social, o famoso INPS. As principais características do INPS citadas por Mendes, 1999, são a extensão da cobertura previdenciária de forma a abranger a quase totalidade da população urbana e rural, o privilegiamento da prática médica curativa, individual, assistencialista e especializada em detrimento da saúde pública, a criação por meio da intervenção estatal de um complexo médico industrial e o desenvolvimento de um padrão de organização de prática médica orientada para a lucratividade do setor da saúde, propiciando a capitalização da medicina e o privilegiamento do produtor privado desses serviços. Então, vocês estão vendo aí sempre essa luta entre público e privado, né? A empresa precisando do lucro, mas também a necessidade de existir um serviço de saúde pública que pudesse atender aquela população que não poderia pagar pelos serviços. Na verdade, a saúde pública ela deveria ser abrangente para todos, independente de poder pagar ou não, porque só assim você poderia ter ações mais sistemáticas, mais voltadas às necessidades da população, que é isso que vai acontecer com o movimento, né, que se formou nos anos 70. O INPS passou a ser INAMPS, né? O INAMPS ele era um subsistema estatal, um subsistema hegemônico que terceirizava a atenção médica e também era um sistema de atenção médica supletiva. Eu vou passar um pouquinho aí essa questão do INAMPS para mostrar para vocês que nos anos 70 e 80 o INAMPS era em grande parte inadequado à realidade. Por quê? Porque havia uma prática médica flexneriana, ou seja, individual, focada nos aspectos biológicos, focada no hospital. Haviam custos crescentes, a incompatibilidade entre compra de serviços e racionalização dos custos, além de uma insatisfação generalizada, certo? Então, o INAMPS ele foi funcional durante um tempo, mas começou a mostrar sinais de fraqueza, principalmente nos anos 70, né? 1970, do século XX. E aí, no início da década de 80, houve uma crise, né, no Estado brasileiro, a transição do regime ditatorial para uma nova forma de organização social e política, o regime democrático. E esse movimento, essa transição, abriu espaço para a participação popular na tomada de decisões e um contexto ideal para a mudança foi sendo formado, certo? Novos modelos propostos visavam um melhor sistema de saúde mais satisfatório para a população e para os profissionais, além de ser mais acessível a todos. Então, essa breve história que eu contei aqui para vocês, né, que eu li a partir de uma monografia que eu escrevi há um tempo atrás, faz um resumo, muito resumido, da explicação sobre o processo do desenvolvimento da saúde pública no Brasil, certo? A gente começou com o INAMPS, né? Aliás, começou com a revolta da vacina e foi transitando até chegar no INAMPS e a insatisfação com esse modelo, porque era um modelo excludente,
certo? Ou seja, era um modelo que não deixava muitas pessoas terem acesso. E aí, na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a questão do movimento pela reforma sanitária e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, ok? Até mais!